É a perseverança o agente transformador que irá nos conduzir no processo de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão de todas as cidades que iam ter com Jesus. Então, ele contou-lhes esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, até 100 por um. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja celebra a memória de um santo que, assim como Jesus, atraiu grandes multidões de devotos para próximo de si. Estamos falando de Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio nasceu em Pietrelcina em 1887. Sua vida e sua semelhança com Cristo não diz respeito apenas à capacidade de atrair multidões, mas Padre Pio assemelhou-se a Cristo de diversas formas. Uma delas foi ter recebido os estigmas por mais de 50 anos, e ele acolheu com humildade a dor e o sofrimento, fazendo disso uma via de santificação e um ministério de amor às pessoas. Uma forma de servir as pessoas e compreender os sofrimentos delas, sofrimentos corporais e espirituais. Ele confessava por horas os fiéis, vivia a fraternidade com seus confrades, construiu um enorme hospital na cidade de San Giovanni Rotondo e foi um fiel seguidor de Jesus. Tudo isso só foi possível porque a palavra de Cristo, semeada no seu coração, encontrou um terreno bom e produziu muitos frutos. Padre Pio foi um homem de vida espiritual intensa. Foi um homem que rezava. Ele deixou com que a palavra o transformasse, que a palavra permeasse toda a sua vida. A parábola contada por Jesus hoje fala também da nossa vida espiritual. Os terrenos onde as sementes caíram, que são apresentados nesta parábola, são de diversos tipos. Vão da beira do caminho ao terreno bom. E nesse trajeto existe uma longa caminhada de amadurecimento. A vida espiritual se faz na retirada dos espinhos, das pedras, da secura que muitas vezes habitam o nosso coração, para que cheguemos ao ponto de oferecer a Deus um terreno bom para que a sua palavra
produza muitos frutos. Meu irmão e minha irmã, eu acredito que a chave para se compreender e realizar o processo de transformação que esta parábola nos apresenta está justamente na última palavra presente no texto do Evangelho de hoje, que é perseverança. Padre Pio não foi santo da noite para o dia. O processo de conversão não se dá da noite para o dia. Absolutamente não. No processo, Padre Pio passou por muitos embates contra si mesmo e também contra o mal. E nós também iremos passar. Que São Padre Pio interceda por nós, para que também vivamos todos os dias essa busca perseverante pela vontade de Deus, permitindo que a palavra dele, semeada nos nossos corações, dê muitos frutos na nossa vida e na vida daqueles que amamos. Por intercessão de São Padre Pio, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Tenha um bom dia.